Era pra caramba. Que coisas você tinha que seguir, assim? Tinha um conjunto de regras de que não pode isso, não pode aquilo? Não, tinha umas regras É mais ou menos essa? parecidas. Por aí. Tá mais pra isso do que pra edição, né? É. Pra editar, né? Mas eu não era tão sofisticado, não. Era uma moviola só, entendeu? Só tinha um lugar pro filme. Não sei como é que tinha um chama. monitorzinho assim, que nem parece Tinha um um monitorzinho que a olha. gente via. Esse aí devia ser pra novela. Olha, pra não tinha Jornal regra, Nacional. mas tinha. Quer dizer, é uma maluquice, mas assim, tinha as regras da TV Globo, entendeu? Toda emissora tem regras. É. Né? Não dizer que a TV Globo tem regras e a Rede Manchete não tinha regras, ou a Rede TV não tem conjunto regras, de o SBT regras não tem e regras. estilo, Claro né? que tem. Vai entendeu? seguindo o protocolo, Primeiro que tinha um né? dono. Processo. E na minha época, foi a época do Dr. Roberto Marinho, que se colocava como dono. Tá. Não tinha essa coisa De finge dividir. que eu não sou dono, entendeu? Ele não fingia nada, ele era o dono. Então ele não gostava do Brizola. Pronto, não tinha Brizola. Entendeu? Porque E o ele não Brizola gostava do metia Brizola. o pau na Globo, né, Então, cara? o que Tinha uma- acontecia? A gente contornava isso de E alguma maneira. foi a era do Boni também, né? Não, a era do Boni, o Boni tinha as Walter regras, mas Clark. o Boni optava mais, o Boni mandava na TV inteira, claro, e é um gênio, mas ele mandava especialmente na produção artística. Ah, tá. Entendeu? A produção jornalística, quem mandava era o Armando Nogueira e a Alice Maria. O meu contato maior era com a Alice. Porque era assim, a minha ídola, né? Eu acho que ela sabia tudo de televisão e acho que ela sabe tudo. E Eu lembro As dela quando eu era regras. criancinha, ela comandou o jornalismo Ali, durante. ela- Você ficou 13 anos na Globo. fiquei, e ela ficou muito, ela era muito presente. Né? É. Nossa, muito. Mas o tal da criança esperança, você não está entendendo que era fazer na nossa época, era Como muito que era? engraçado. Por quê? Porque a gente ficava a noite inteira acordado fazendo um programa ao vivo. Ah. E o script tinha, sei lá, 300 páginas. Aí a Alice dizia assim, Uhum. a 241 vira 40, a 40 vira 23, Meu! a 23 vira 8, entendeu? E a gente ia fazendo isso ao vivo. Ela Puts. comprava um monte de chocolate, porque ela adorava chocolate também, porque chocolate mantinha a gente É, aqui é acordada. Jujuba. Mantinha a gente acordada. É, tem o e a gente açúcar é ficava bom. acordada, fazendo isso. Chamando as atrações, o jornalismo entrando e tal. Não era essa coisa de hoje, assim, fria. Era uma coisa que tudo podia dar errado. Aliás, eu não sei como dava certo. É, porque Sempre tinha deu tudo. certo, mas eu não sei. Era tudo pra dar errado, né? Tinha tudo pra dar errado. E- Um monte de gente gritando. Eu sei que quando Não, acabava mas também um se jornal, desse errado, telejornal, ninguém ia ver, não ia virar meme, porque ninguém gravava É. nada. Tipo, deu Ah, errado, mas tudo tinha certo, a isso. vida que segue. Mas quando acabava o jornal ao vivo, a gente saía pedindo desculpa, sabe? Falando, olha, obrigada, desculpa. Porque é claro que a gente tinha feito alguma... A própria Alice saía falando isso, obrigada, desculpa. Porque é claro que a gente fazia alguma coisa, você falava que não devia, entendeu? É. Gritava com as pessoas, porque era tudo ao vivo. né? Imagina, a contagem Tudo pra ao entrar vivo. no ar e tudo Não, mais. a contagem para entrar. Aí o jornal inteiro, eu desenvolvi uma lateralidade muito interessante. De ver o que tá acontecendo aqui. Porque eu estava aqui, né? Certo. Falando aqui na câmera. E Uhum. lendo uma notícia, sei lá, Líbano via satélite. Tarará. Aí eu via o assistente de estúdio vir por aqui, com uma página na mão. E vinha nessa direção, e não naquela. Então Tá. era para mim, e não para o Marcos, ou não para a Sônia, não para quem estivesse fazendo par comigo, né? Tá. Era para mim, se ele vinha nessa direção. Aí eu ia pegar aqui, Sem olhar. para ele, continuando falando tarará, lá, 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 lá. E aí eu passava para cá, e aí eu caía o olho aqui, eu ia lendo e falando, e aí eu já estava no TP. Entendi. Então eu caí o olho aqui só para saber o que era, olhava para lá e já estava no Já TP tinha mudado. e ia. Nossa. Mas isso E deve ser tranquilo. assim até hoje, né? Isso eu não Com o sei. telejornal, eu imagino que não tenha mudado, não tem. Não sei como é Eu que acho é que hoje. manda pro iPad ou É, pro ou no computador, iPad do William Bonner. É, ali. deve ser isso. Mas é. você ia falar alguma computador. coisa de regras, Mas de é algumas muito coisas que louco. te Tinha, aconselhavam. algumas coisas tinha, por exemplo, no caso do Brizola, que quando ele ganhava, a gente fazia um programa, Bom Dia Governador, Bom Dia Prefeito, que era só local. Sei. Eu acho que o doutor Roberto não via, devia eu às 7 da manhã, assim. E a gente ia na casa da pessoa e fazia com a pessoa. Eu ia com Paulo Henrique Amorim, você acredita? Nossa. Eu e Paulo Henrique éramos a dupla do Bom Dia Prefeito, Vamos agora Bom Dia Governador. falar. e tal. Íamos os dois fazer isso na casa das pessoas. Ele não gostava. O Miguel Arraes, a chegada do Arraes, aí e o repórter que ia sempre era um repórter menos experiente, Sei. digamos assim, para ficar elegante. Não era um repórter de rede, não era um repórter importante.
Sempre eram repórteres. As regras eram muito sutis, entendeu? Mas de vestimenta, de cabelo, como que era isso? Pode ser Ah, penteado. isso era rigidésimo. Era? Nossa. Cabelo solto nem pensar. Cabelo mulher. comprido era difícil, todo mundo usava cabelo curto. A maquiagem. Eu me lembro de uma vez que eu botei um paletó do Evandro Júnior, um estilista maravilhoso, amigo meu, e era um escândalo o paletó, um escândalo. Aí a Alice Por quê? logo Mas depois, como que era? estampadão. Ah, assim. bem estampado. Aí logo depois do programa, tinha um recado, a Alice pediu pra você subir o 8º andar. Eu sabia que era. Já Era sabia bronca. que... Aí cheguei, ela falou, Leda, adorei esse casaco, é ótimo pra você dar entrevista. Agora nunca mais pra fazer entrevista nem apresentar um programa, ok? Caramba. Ela ia nos mínimos detalhes, né? O detalhe do brinco, os brincões que eu gostava na época. Não, tinha muita regra, claro. E não tinha maquiador, cabeleireiro, era a gente que fazia tudo. A gente mesmo, entendeu? Entendi. Não tinha isso. Não tinha, né? Não, tinha a Cristina Franco, que comprava uma roupa 2 vezes por ano pra gente. Com a gente. Ela era o quê? Figurinista? Não, ela era editora de moda do Jornal editora de Hoje. E era uma pessoa de moda. E ela ia com a gente. E, claro, com umas regras mínimas. Evitar lista, evitar estampado, essas coisas. Lista porque treme, né? Na câmera. Engraçado, em podcast tem uma regra também de evitar a pulseira que faz barulho na mesa. É. Mas tem Ou bater pessoas na que até mesa. apresentam Eu não podcasts eu não que ainda não conseguiram Eu não entender. consigo. ainda. No nosso podcast, como ele implica muito, eu peguei um colar, quase coloquei isso hoje, eu devia ter colocado. Um colar te dei de ele me presente, deu, é. que ele trouxe de Nova York pra mim, que é de tecido. E eu Colar de enrolei o tecido. colar Ele aqui. parece que é de bolinha, mas são e aí não bolinhas faz de barulho. tecido. É. Aí não faz barulho, mas hoje eu esqueci. Eu Não, mas separei, é engraçado, não porque sei em por quê. novela é tudo muito rígido, sabe? Os cortes, assim, não pode ter nenhum barulho. Você pode estar fazendo a melhor cena da vida, chorando, emocionado. Passou um helicóptero. Sério? E é mais forte que você. Depois de fazer isso muitos anos, qualquer barulho que acontece, você para, porque não vai dar Não vai- sequência. não valeu. É muito raro quando dá sequência. Então, qualquer barulho assim, tipo esse agora que acabou de fazer, que nem deve ter pegado no microfone, Acho que não pega, eu, como né? ator de novela, eu entendo como uma grande ameaça. nem Isso que eu me vou desconcentra fazer, vai muito ter que até ficar hoje. Não, o Não, Tuti não, falou que tudo não certo. tá pegando lá, né? Porque o Tuti também não é referência porque ele faz barulho lá. Ele arrota, peida e às Ai, vezes, meu Deus. e às vezes deixa ligado. Não era você, né? Temos uma pessoa que fazia isso e saiu, né? Mas não era eu. Não vamos falar o nome do Paquito, né? Era o Paquito? Era o Paquito. Era o Paquito. Ah, então eu vim aqui com o Paquito. Ou o Mandíbula, hein? Talvez Ou seja o Mandíbula, Mandíbula. não me acho lembro que foi qual dos Mandíbula. dois. É, na Mas eu época me que eu lembro- vim era o Mandíbula. Isso que eu ia falar, que eu peguei aqui o número, o da Leda foi 253, o do Duda foi 233. Ah, E quanto você já gente, fez até hoje? 1.000? 1180. Mais de 1.200 porque tem os especiais. Mais de 1.300 Mas- porque tem um monte de especial, né? Cara, que não entra na volume, contagem. né, é de- muito grande. Porque são 3 anos e no mínimo 7 por semana. No mínimo. Às Cara, vezes é mais. muita Às coisa, vezes imagina. mais, né? Porque às vezes entra programa especial, né? E não tem nenhum com menos de 1 hora, né? Todos os seus são bem... Não, menos de 1 hora não tem. Só Olha uns isso. especiais, tipo, tem um que a gente faz que é contos de terror em volta da fogueira, que aí ele é no máximo 50 minutos. Ah, tá. Que são 3 histórias de Não, terror. mas mesmo Aí- assim, é um volume de produção absurdo. mas- né? Nossa, quantas pessoas tem na produção? Quanto? Umas 15? Por aí, Por tudo aí. isso? 15, porque tem um pauteiro, 3 de corte, aqui são 4 operadores, Caramba. 2 para fazer a agenda, 2 comercial. Tem o designer, os meninos dos... os dos cortes já falei, falou, já né? falei. Tá. É muito doido isso, porque ao mesmo tempo que democratizou muito a produção de podcasts ou de lives, tá? Profissionalizou muito também. Mas dá para fazer muito menor. Dá. Já fez com 3 pessoas. Não, Só a gente da tá equipe. A também gente com tá pouca gente. ralando, A gente faz com muito Tem a pouca produtora gente. que grava pra gente. Dá para terceirizar tudo também, você sabe, né? A gente Você aluga um estúdio, dá para ter uma equipe de operadores e dá para ter uma equipe de corte, só que nem é seu. Os caras fazem, já ofereceram pra gente. Eu prefiro ter a minha equipe mesmo. o problema é que você tem que explicar toda vez, né? E tem que sincronizar, então é mais...